E se eu te disser que o homem mais poderoso do Egito começou como escravo, traído pelos próprios irmãos? Imagine acordar um dia como o filho favorito do seu pai, vestindo roupas especiais, tendo sonhos proféticos, e terminar o dia sendo vendido como mercadoria por aqueles que deveriam te proteger. Parece roteiro de filme, mas essa é a história real de José, um jovem hebreu que enfrentou traições, injustiças e prisões, mas que acabou se tornando o segundo homem mais importante de todo o Egito. Uma história de 13 anos de sofrimento que culminou em um dos momentos mais emocionantes já registrados. Mas o que realmente aconteceu? Como alguém vai do fundo de uma cisterna seca às cortes reais? E mais importante, o que José fez quando finalmente teve o poder de se vingar daqueles que destruíram sua vida? Prepare-se, porque essa história vai mexer com você de maneiras que você não espera. Vamos juntos desvendar os segredos por trás da jornada de José do Egito, uma narrativa que atravessou milênios e ainda hoje nos ensina sobre perdão, propósito e providência divina. José era o 11º filho de Jacó, mas definitivamente o favorito. Nascido de Raquel, a esposa mais amada de seu pai, José tinha privilégios que seus irmãos mais velhos não tinham. Jacó não escondia essa preferência. Ele mandou fazer para José uma túnica especial, colorida e de mangas compridas, o tipo de roupa que príncipes usavam, não trabalhadores. Enquanto seus irmãos cuidavam dos rebanhos sob o sol escaldante, José tinha tratamento diferenciado. Mas o que realmente fez o ódio dos irmãos explodir foram os sonhos. José teve 2 sonhos proféticos. No primeiro, os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu feixe. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. E José, com apenas 17 anos e talvez ingenuidade, contou esses sonhos à família. A mensagem era clara. Um dia, todos se curvariam diante dele. Seus irmãos ficaram furiosos. "Você acha que vai reinar sobre nós?" questionaram com desprezo. Até Jacó repreendeu José por esse sonho. O ódio crescia a cada dia, alimentado por ciúmes, inveja e ressentimento acumulado. Um dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que cuidavam dos rebanhos em Siquém. Quando eles viram José se aproximando com sua túnica colorida, a oportunidade que esperavam havia chegado. "Lá vem o sonhador", disseram com sarcasmo. Rúben, o mais velho, sugeriu lançá-lo em uma cisterna sem água para não derramar sangue diretamente. Eles rasgaram sua túnica especial, jogaram José em um poço profundo e se sentaram para comer, ignorando seus gritos desesperados por socorro. Enquanto isso, uma caravana de mercadores ismaelitas passava pela região. Judá teve uma ideia. "Por que não vender nosso irmão? Assim nos livramos dele e ainda lucramos." Venderam José por 20 moedas de prata, o preço de um escravo comum. Pegaram a túnica colorida, mancharam com sangue de cabrito e levaram para Jacó. O pai ficou devastado, acreditando que um animal selvagem havia devorado seu filho amado. Enquanto Jacó chorava inconsolável, José estava sendo levado acorrentado para o Egito, para um destino completamente incerto. Se você está chocado com essa traição, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem essa história incrível. Nos comentários me diga, você conseguiria perdoar seus irmãos depois disso? José chegou ao Egito nas piores condições possíveis. Um escravo estrangeiro, sem direitos, sem família, sem esperança aparente. Foi comprado por Potifar, capitão da guarda do faraó, um homem poderoso e influente. Mas algo extraordinário aconteceu. Mesmo na escravidão, José prosperou. A Bíblia diz que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia dava certo. Potifar percebeu isso e começou a confiar cada vez mais em José, até que o promoveu a administrador de toda a sua casa.
José passou a gerenciar todos os bens de Potifar, que não se preocupava com nada além de escolher o que comer. Parecia que as coisas finalmente estavam melhorando. José estava reconstruindo sua vida, ganhando confiança e respeito. Mas quando você pensa que a tempestade passou, outra vem ainda mais forte. A esposa de Potifar começou a notar José, um jovem hebreu bonito, bem apessoado, com autoridade na casa. E ela queria mais do que apenas admirá-lo de longe. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo. "Deita-te comigo", ela insistia. Mas José recusava firmemente, dizendo que trair a confiança de Potifar seria pecar contra Deus e contra seu senhor. A recusa constante de José só aumentou a obsessão da mulher de Potifar. Até que um dia ela viu sua oportunidade. Todos os servos estavam fora e José entrou na casa para cumprir suas tarefas. Ela o agarrou pela roupa e exigiu: "Deita-te comigo." José fugiu tão rapidamente que deixou sua capa nas mãos dela. A rejeição se transformou em fúria. Uma mulher poderosa e acostumada a ter tudo o que queria, não aceitaria ser recusada por um escravo. Ela guardou a capa como evidência e, quando Potifar chegou, inventou uma história perversa. Acusou José de ter tentado violentá-la e que ele só fugiu porque ela gritou por socorro. Era a palavra de uma egípcia poderosa contra a de um escravo hebreu. Não havia defesa possível. Potifar, furioso e possivelmente constrangido, mandou prender José imediatamente. Novamente, José estava sendo punido por algo que não fez. Primeiro traído pelos irmãos, agora caluniado e jogado na prisão. De filho favorito a escravo, de administrador confiável a prisioneiro. 13 anos se passariam entre o dia em que foi vendido e o dia em que seria libertado. 13 anos de injustiça, solidão e provação. A prisão onde José foi lançado não era um lugar comum, era a prisão real, onde ficavam os prisioneiros do faraó. E mesmo ali, no lugar mais improvável, a história de José continuava surpreendendo. O carcereiro-chefe percebeu algo especial em José e o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Era incrível. Até na prisão, José prosperava. Algum tempo depois, 2 oficiais importantes do faraó foram presos: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Uma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. José percebeu suas expressões preocupadas e ofereceu ajuda. "As interpretações não pertencem a Deus, contem-me os sonhos." O copeiro contou seu sonho sobre uma videira com 3 ramos que produzia uvas, e ele as espremeu no cálice do faraó. José interpretou: em 3 dias ele seria restaurado ao seu cargo. O padeiro, animado, contou seu sonho sobre 3 cestos de pão que eram comidos por pássaros. A interpretação era terrível. Em 3 dias, ele seria executado. José fez um único pedido ao copeiro: "Lembre-se de mim quando tudo der certo. Mencione-me ao faraó, porque fui trazido à força da terra dos hebreus, e não fiz nada para merecer estar nesta prisão." Está acompanhando essa jornada incrível? Então, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o desfecho dessa história. E me conta, você já se sentiu esquecido ou injustiçado como José? 3 dias depois, exatamente como José havia previsto, o copeiro foi restaurado ao seu cargo e o padeiro foi executado. Mas aconteceu algo doloroso. O copeiro simplesmente esqueceu de José. Passaram-se 2 anos inteiros, 2 anos de espera, de esperança que se desgastava dia após dia. José continuava preso, esquecido, cumprindo pena por um crime que não cometeu. Mas então, algo extraordinário aconteceu que mudaria tudo. O faraó teve 2 sonhos perturbadores na mesma noite. Sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e doentes. Depois, sonhou com 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas mirradas. Ele acordou angustiado.
Chamou todos os magos e sábios do Egito, mas nenhum conseguiu interpretar os sonhos. Foi então que a memória do copeiro finalmente despertou. Ele se lembrou do jovem hebreu na prisão que havia interpretado corretamente seu sonho e o do padeiro. Rapidamente contou ao faraó sobre José. Pela primeira vez em anos, havia uma fagulha de esperança. O faraó mandou buscar José imediatamente. Eles o tiraram correndo da prisão, fizeram-no barbear-se e trocar de roupas. José, aos 30 anos, estava diante do homem mais poderoso do mundo conhecido. O faraó explicou seus sonhos e disse: "Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, pode interpretá-lo." A resposta de José foi extraordinária e mostrava seu caráter. "Não está em mim essa capacidade, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável." José então interpretou. Os dois sonhos eram, na verdade, um só. Deus estava revelando ao faraó o que estava para acontecer. Viriam 7 anos de grande fartura em todo o Egito, seguidos por 7 anos de fome tão severa que a fartura seria completamente esquecida. A repetição do sonho significava que isso era decretado por Deus e aconteceria em breve. Mas José não parou na interpretação. Ele apresentou uma solução completa. O faraó deveria nomear um homem sábio e criterioso para supervisionar a terra, estabelecer supervisores regionais e armazenar 1/5 de toda a produção durante os 7 anos de fartura. Assim, quando a fome chegasse, o Egito teria reservas suficientes e não pereceria. A sabedoria e clareza de José impressionaram profundamente o faraó e todos os seus conselheiros. Não havia dúvida, aquele homem era especial. O faraó fez uma pergunta retórica aos seus oficiais. Poderíamos achar alguém como este em quem está o Espírito de Deus? A resposta era óbvia. Então ele se voltou para José e disse palavras que mudariam sua vida para sempre. Já que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será o administrador do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente no trono serei maior que você. Em um único dia, José passou de prisioneiro esquecido a segundo homem mais poderoso do Egito. O faraó tirou seu anel de sinete, símbolo de autoridade absoluta, e o colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino, colocou um colar de ouro em seu pescoço e o fez andar na segunda carruagem real. Onde José passava, todos se curvavam. O faraó lhe deu também um nome egípcio, Zafenate-Paneia, e o casou com Azenate, filha do sacerdote de Om. José tinha agora família, poder, riqueza e respeito. Tudo o que havia perdido foi restaurado multiplicado. E os 7 anos de fartura começaram exatamente como Deus havia revelado. Incrível, não é? Se você está impressionado com essa reviravolta, deixe seu like e compartilhe. E fica comigo até o final, porque o melhor ainda está por vir, o reencontro com os irmãos. José administrou o Egito com sabedoria exemplar, armazenando grãos em quantidades imensas. Quando a fome chegou, ela atingiu não apenas o Egito, mas todas as terras vizinhas, incluindo Canaã, onde viviam Jacó e seus filhos. Desesperados, os irmãos de José foram ao Egito comprar alimentos. Quando se prostraram diante do governador egípcio, não reconheceram que era José, exatamente como seus sonhos de juventude haviam predito. José os reconheceu imediatamente. Ele poderia ter se vingado ali mesmo, mas não o fez. Testou-os, colocou-os em situações difíceis para ver se haviam mudado. Quando descobriu que protegiam Benjamim, seu irmão mais novo, e que Judá estava disposto a se sacrificar no lugar dele, José não conseguiu mais se conter. Mandou todos os egípcios saírem e, chorando alto, revelou sua identidade. "Eu sou José. Meu pai ainda vive?" Os irmãos ficaram aterrorizados, mas José disse palavras poderosas. "Não tenham medo.
Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje pudesse salvar muitas vidas. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. José escolheu perdoar, enxergar propósito divino, onde havia apenas dor. Trouxe toda a sua família para o Egito, reconciliou-se com todos e viveu até os 110 anos, vendo a multiplicação de seu povo. A história que começou com traição terminou com redenção, perdão e propósito divino cumprido.